Eu queria que você abrisse a tua Bíblia no livro de Lamentações de Jeremias. Lamentações, capítulo de número 3. Lamentações, capítulo de número 3. Livro Lamentações de Jeremias, no capítulo de número 3. Nós vamos ler a partir do verso de número 19. Lamentações 3, do 19 ao 23, e a palavra do Senhor nos diz: lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno. A minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança, porque as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Aleluia. Feche seus olhos mais uma vez. Senhor, fala conosco através da tua palavra. Nós temos expectativa agora de ouvir a tua voz, Pai. Temos expectativa agora, Pai, de que o Senhor fale conosco. Em nome de Jesus, Pai, ministra sobre a nossa vida. Nós queremos, Pai, olhar para Ti, Pai, porque o Senhor já olhou para nós primeiro, e as misericórdias do Senhor já se renovaram, por isso nós estamos aqui. Aleluia, glória a Deus. Eu quero ministrar algo para você, algo ao teu coração, algo que Deus tem falado comigo, e nós temos vivenciado isso como igreja, vivenciado isso no tempo que nós estamos vivendo aqui na cidade de Itu. Há 1 ano e 3 meses, completamos 1 ano e 3 meses de igreja ontem, sobre recomeço. Nosso Deus é um Deus de recomeço. Nós, vez em outra na nossa caminhada, nós fazemos algumas análises da nossa vida, olhamos para a nossa trajetória, para a nossa história, e a gente pensa: eu precisava mudar. Incrivelmente, a gente começa ano com resoluções, né? A gente vira um ano e fala assim: ó, esse ano eu vou fazer isso, esse ano eu vou parar de fazer isso, esse ano eu vou mudar tal coisa. E alguns têm mais disciplina, mais condição, e até conseguem. Outros não, começam e param. O regime de 2023 ainda não entrou na pauta, e 2023 já está lá no meio do ano. Eu já faz provavelmente uns 20 e poucos anos que eu termino o ano dizendo: eu não vou mais roer unha. Eu roio unha faz 31 anos. Acho que desde quando os meus dentes ficaram firmes, eu comecei a roer unha. E esse ano eu falei assim: eu vou parar, meu irmão, e parei, mas já voltei. Isso acontece com a gente frequentemente. Recomeços fazem parte da nossa vida. E você começou o ano lá, esse é o meu ano, tal. E daí você, de repente você bobeou, e daqui a pouco você está na TV lá, e hoje é um novo dia, Rapaz, já acabou e eu não mudei nada. Já acabou o ano e eu não fiz nada. Mas deixa eu dizer algo para você. Esse calendário, essa organização que você faz, essa planilha que você tem, essa agenda cronológica que você tem, não é a mesma agenda de Deus. E Deus pode recomeçar coisas na nossa vida, mudar coisas da nossa vida a qualquer momento, a qualquer tempo. Você pode estar vivendo a pior estação da tua vida, e amanhã você viver o melhor dia da tua história. A história de José nos fala muito sobre isso, porque José, ele acorda um dia como um preso. No meio do dia ele já começa a fazer barba e tomar banho. Ele já dorme governador do Egito. Será que Deus não pode mudar a tua vida, a tua história? Será que a gente não pode recomeçar? Será que Deus não é especialista em poder fazer isso? Mas para que isso aconteça, não é somente o Senhor poder mudar, porque Ele pode. Não é você querer mudar porque você quer.
Você quer melhorar algumas coisas, você quer potencializar algumas coisas, você quer ser uma pessoa cada dia melhor, um pai melhor, um filho melhor, uma esposa melhor, você quer ser um cristão melhor, você quer orar mais, você quer muitas coisas, mas não adianta só a gente querer, não adianta só Deus poder, se a gente não passar no processo, se a gente não permitir estar na mão de Deus. Eu gosto muito de Jeremias, porque Jeremias, ele que escreve esse livro de lamentações, e Jeremias era um homem cheio de crises, um homem que foi chamado para profetizar num tempo muito difícil, e Deus tratava com Jeremias exatamente essa questão: olha, eu quero recomeçar o meu povo, eu quero trazer eles de volta, eu posso, eu quero fazer algo por eles, eu quero mudar a história deles. Obrigado, meu irmão. Eu quero mudar a história deles. E não tem nenhum problema no processo, não tem problema o que eles são, o que eles fazem, o que viveram, não tem problema as tristezas, as marcas, a angústia que tem no coração, não tem problema o pecado, não tem nada que o Senhor não possa moldar. Tanto que é Jeremias que recebe a visão, lá em Jeremias 18, do vaso. E o vaso estava na mão do oleiro, e ele mexia aquele vaso, ele fazia o trabalho naquele vaso, e o oleiro é o Senhor, mexendo naquele material bruto, amoldando da forma que ele deveria estar. E sabe o que acontece no meio do processo? O vaso se quebra. E às vezes a gente está no meio do processo, às vezes você já começou tanta coisa, às vezes na tua vida cristã, às vezes nos teus sonhos, nos teus projetos, na tua família, você começou tanta coisa, e no meio do percurso, no meio do projeto, no meio da sua vida, quebrou, e você parou. Mas se você continuar em Jeremias, nessa visão do vaso, diz que o vaso que se quebrou não tem problema. Sabe qual é o problema? É sair da mão do oleiro. O problema não é a gente quebrar, o problema não é a gente desistir, o problema não é a gente errar em alguns momentos, o problema não é a nossa inconstância que muitas vezes bate na nossa porta, o problema não é as feridas que fizeram em nós, o problema é quando a gente sai da mão de Deus e quer fazer tudo na força do nosso próprio braço, na nossa própria inteligência, da forma que a gente gostaria. Deus é um Deus de recomeço. Deus é um Deus de renovo. Mas o recomeço pode vir de várias formas. Para alguns o Senhor já dá o pão, para outros Ele dá o trigo, para outros Ele só dá a semente. Mas tudo que Deus começa, Ele termina. O apóstolo Paulo, que é um dos maiores expoentes do reino de Deus no Novo Testamento, ele diz: eu tenho por certo, Filipenses 1,16, eu tenho por certo que aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para terminar. Deixa eu dizer algo para você: se tem alguma coisa na tua vida que precisa de um recomeço, que precisa de uma retomada, que precisa de mudança, aquele que começou é fiel para terminar. Deus é Deus de recomeço, e não importa quantas vezes a gente tenha que mergulhar, tantas vezes a gente tem que se lavar, tantas vezes que a gente tem que passar pelo mesmo caminho, se Ele começou, Ele é fiel para fazer com que isso termine da forma que Ele planejou. Por que a gente desiste? Por que a gente entrega os pontos no meio do caminho? Porque quando a gente se frustra, muitas vezes a gente vira a página com coisas que não estão escritas, ou mal escritas. Quem me conhece sabe que eu sou apaixonado por 2 filmes, e eu assisto eles recorrentemente. Primeiro, todos os filmes do Rocky, o lutador. Sou apaixonado pelo Rocky. Tenho vontade de carregar ele no colo, tudo inchado, abraçar ele assim. Quando a Adrian vai abraçar ele lá, quando ele é campeão, eu tenho vontade de abraçar junto. Choro toda vez. E eu gosto de Forrest Gump, contador de histórias. São os filmes que eu mais gosto de assistir. Filmes legais, com mensagens bacanas. Mas no Rocky, lá no Rocky Balboa, que é o 6º filme da série, ele está tendo uma conversa com seu filho já adulto. E o filho está cheio de crise, querendo desistir, querendo abandonar as coisas. Você já deve ter algum vídeo motivacional na internet. Ele fala assim: ei, não é o quanto que você bate,
é o quanto que você apanha e continua disposto a continuar na luta. Nesse mundo, meu irmão, tereis aflições, não tem jeito. Se tudo que a gente sonhasse, planejasse, fosse da forma que você sonhou e planejou, a vida ia ser linda. Mas no meio do processo algumas coisas acontecem. Mas Deus é Deus de recomeço. A casa de Deus é um lugar de recomeço. A palavra de Deus nos traz recomeço. E às vezes no meio do percurso a gente esquece isso. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você do fundo do meu coração. Se você está precisando recomeçar, deixa eu falar uma coisa da plataforma que eu estou. As minhas maiores decepções, as pessoas que mais me machucaram, as pessoas que mais machucaram a minha família, os meus filhos, estão dentro da igreja. As pessoas que mais abusaram da minha boa vontade, do meu chamado, estão dentro da igreja. Mas sabe o que eu entendi no processo? Que tem igreja que fere, mas tem igreja que cura. Que tem pessoas que ferem, mas tem pessoas que curam. Que tem palavras que nos machucam, mas tem palavras que nos saram. E tem tempos de ferida, mas tem tempo de bálsamo, para que a gente possa viver recomeço na nossa vida. Deus é um Deus de recomeço, e nós estamos recomeçando aqui. Houve um recomeço na vida de Moisés, que viveu como príncipe no palácio, e depois de 40 anos, vivendo no bem bom, ele assassinou um egípcio, teve que fugir, viveu 40 anos escondido. Deus permitiu que ele pudesse recomeçar, e ele recomeçou. Houve um recomeço na vida de José, que ainda adolescente, é como escravo, depois é preso, mas depois de muitos anos, ele estava ali como um governador em todo o Egito. Houve um recomeço na vida daquela mulher adúltera, pecadora, que tinha feito algo muito feio, mas Deus diz: se você quiser recomeçar, eu vou recomeçar contigo. Houve um recomeço na vida de Marta, de Maria, de Lázaro, que há 4 dias já tinham desistido, mas o Senhor disse: se creres, é possível recomeçar e ver a glória de Deus. Meu irmão, houve um recomeço na tua vida, houve um recomeço na tua história, eu tenho a plena consciência disso. Ao falar isso para você, eu estou lembrando da minha vida, não consigo desligar agora. Eu sei quantas vezes que o Senhor me tirou de lugares que eu não conseguiria sair sozinho, porque o Senhor, Ele é o primeiro a estender a mão quando nós não temos mais forças. Mas o que nós precisamos fazer é entender isso e dizer: Senhor, ajuda-me. Senhor, me ajuda a recomeçar. Mais uma vez, me ajuda. Mais uma vez eu quero. Mais uma vez eu preciso. E às vezes a gente pensa que o recomeço, que tudo isso a gente está falando pessoal que está lá fora, que está perdido. Não, meu irmão, tem muito recomeço para nós. Às vezes a gente precisa restartar algumas coisas da nossa vida cristã. Ontem no nosso curso de membresia aqui, eu falei para os irmãos o quanto que eu era chato, o quanto que eu era legalista com as pessoas, o quanto que eu colocava uma regra acima daquilo que, uma régua muito mais alta. E como que o Senhor me fez recomeçar para enxergar o Evangelho de uma forma diferente, me fez me arrepender e falar assim: olha, eu vivi 6, 7 anos aí como um pastor, mas eu estava mais fazendo com que as pessoas se perdessem do que cuidando delas. Agora, se há um recomeço para um pastor que está no púlpito, por que não há um recomeço para vocês que estão sentados, que estão vivendo a vida cristã o dia a dia? Há recomeço para todo mundo, há recomeço todo dia, há oportunidade para a gente mudar a qualquer momento. Que é um exemplo claro, lá em Lucas capítulo 22, Lucas capítulo 22, a Bíblia nos conta a história de um discípulo de Jesus, de um homem que caminhava lado a lado com Jesus, e no ciclo de prediletos de Jesus, ele figurava entre os 3, Pedro. Mas olha o que acontece com Pedro, Lucas 22, 54, então, prenderam Jesus,
o levaram até a casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. E quando acenderam fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou um lugar, ficou só sapeando, só para ver o que estava acontecendo. Entre mentes, entretanto, uma criada, vendo ele assentado perto do fogo naquela fogueira, fitou, olhou para ele e disse: gente, esse aqui também estava com aquele que foi preso. E Pedro falou assim: não, eu? Não, tem esse rosto comum aí, todo mundo fala que eu pareço com fulano. Não tem nada a ver comigo não. Eu nem conheço esse moço aí que foi preso. Quem foi preso? Esses acréscimos é criatividade minha, tá? Pouco depois, vendo outra pessoa, você, moça, é verdade mesmo. Esse aí estava com aqueles tais mesmo, andando junto. Pedro, porém, protestava. Você sabe o que é protestar, né? Deixa eu não derrubar meu café aqui. Assim, não sou eu não. Vocês estão malucos? Não tem nada a ver comigo isso. E tendo passado cerca de 1 hora, imagina, Pedro na fogueira, gente, o pessoal falando, e daí de 1 hora tinha um cara sentado olhando para ele assim, ó. Não, ele sim, eu vi. No dia que multiplicou o pão, ele que entregou um pão para mim. Eu lembro sim. Passou 1 hora, o cara falou assim, ó, esse verdadeiramente estava com ele, porque também é Galileu, eu lembro que eles andavam juntos. E Pedro disse: homem, eu não estou compreendendo o que você diz não, sai com essa conversa. E logo, estando ele ainda a falar, o galo cantou. Então, verso número 61, então voltando-se ao Senhor, eu vou explicar isso para você, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou das palavras do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes você vai me negar, antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Jesus estava na casa do sumo sacerdote, preso. A própria estrutura da casa do sumo sacerdote, ela colocava Jesus num padrão de cima, na nossa compreensão, como se fosse um sobrado. E Pedro se assentava ali, fora dessa casa, com outras pessoas que estavam ali se esquentando, uma fogueira, no frio. E toda essa conversa acontece, Jesus está ali, ó, preso lá em cima. Pedro estava num lugar que ele conseguia ver Jesus. E toda essa conversa acontece. Pedro está desesperado em conseguir escapar para não ser preso, está desesperado em não ser acusado junto com Jesus. Mas a hora que o galo canta, ele lembra. E a hora que o galo canta, ele olha. E a Bíblia diz que Jesus estava olhando diretamente para ele. Você imagina uma decepção dessa? A Bíblia diz que nesse momento a ficha do Pedro caiu. Ele se lembrou daquilo que ele disse que não faria, e ele tinha feito diante dos olhos do seu próprio Senhor. E a Bíblia diz que ele chora amargamente. Sabe, interessante é que Pedro, há instantes atrás, e durante quase toda a sua trajetória com Cristo, ele era aquele que esbravejava assim: estamos juntos, hein, Senhor? Ó, eu não te largo não. Esse Tiago aí eu não confio muito nele. Esse Judas aí, ó, já está com o pé fora. Ó, esse... Mas eu, ó, pode contar comigo, hein? Senhor, ó, eu estou disposto a morrer contigo. Eu nunca vou te negar. Quando vieram pegar Jesus, ele tirou a espada ainda. Mas a hora que chegou a hora do vamos ver, e tudo acontece, eu acho que o que passa na cabeça de Pedro foi assim: que tipo de relacionamento que eu tenho com o Senhor? Eu estou aqui verbalizando tanta coisa, mas eu não estou vivendo aquilo que Ele tem preparado para nós. E alguns pontos são importantes, isso nos faz remeter à nossa própria vida, sobre essa passagem de Pedro, sobre essa circunstância dessa negativa. E a primeira coisa que eu quero que você guarde, e talvez você coloque no teu coração, para que a gente não possa viver assim. E se estamos vivendo, é dia de recomeçar. Pedro havia abraçado
uma espiritualidade de aparência. Pedro estava caminhando com Jesus. Pedro era um discípulo de Jesus, sentava na mesa com Jesus, mas a hora que ele estava sem Jesus, ele já não era aquilo que ele dizia ser. A hora que Jesus já não estava lado a lado, e Jesus não estava nem morto ainda, Jesus estava ali distante. Pedro falou assim: agora eu vou ser quem eu sou de verdade. Eu não tenho coragem de enfrentar isso aí, não, eu não quero isso para mim. Eu não quero isso para mim. Esse é o problema de uma espiritualidade de aparência, de gente que frequenta a igreja, que serve na igreja, que fala da igreja, mas não é igreja, não é um com o Senhor, não consegue vivenciar a plenitude do evangelho. E o que vai definir a nossa vida, meu irmão, não são as coisas que fazemos. Pedro fez muito. O que vai definir a nossa vida cristã é quem nós somos em Cristo. O que vai definir é por isso que Jesus, ele fazia um comparativo, um paradoxo entre a forma que os religiosos e fariseus nutriam a sua relação com o Senhor. E diz: vocês estão gritando e orando nos templos, mas quando você for orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala com o teu pai em secreto, e com o teu pai que te vem em secreto, ele vai te recompensar. Não é aquilo que nós aparentamos ser, meu irmão, não é aquilo que nós queremos mostrar para as pessoas que somos, é o que somos de verdade que vai definir aquilo que nós vamos colher, aquilo que nós vamos viver, quem nós vamos nos tornar. Eu falava sobre essa cultura que eu tinha alguns anos atrás. Eu disse que eu demorei 7 anos no ministério pastoral para pregar o primeiro culto de domingo sem gravata. Depois também nunca mais voltei. Mas eu queria passar uma mensagem. Eu queria que as pessoas olhassem para a forma que eu estava, para tentar transparecer alguma coisa para eles. Mas agora eu entendi que eu sou muito mais assim. Quando eu estou aqui com vocês, talvez com a camisa amassada, reflete muito mais quem eu sou. Alguém que precisa de ajustes, alguém que precisa muitas vezes ser passado pelo Senhor. Alguém que é gente comum, que tem sangue correndo nas veias, e que precisa ser tratado dia após dia. Aquilo que nós somos, meu irmão, é o que vai definir quem nos tornaremos no Senhor. Não é quem a gente quer que as pessoas pensem que nós somos. A essência é aquilo que o Senhor espera dos seus filhos. E Pedro, ele tinha aparência, ele caminhava tanto, ele era tão aparente que 3 pessoas já o reconheciam como um discípulo do Senhor, porque ele estava sempre com Cristo. Mas Cristo não estava nele. E uma espiritualidade de aparência não vai fazer com que você viva o melhor, não vai fazer com que você colhe o melhor. A segunda coisa que Pedro faz, e nós muitas vezes fazemos, é achar que expressões religiosas e frases de efeito servem para alguma coisa. Tem um monte de crente que você fala qualquer coisa assim: está amarrado, está amarrado. Não está amarrado nada. Às vezes está cheio de demônio em casa, está vivendo uma vida perturbada. Às vezes a pessoa fala alguma coisa e você fala assim: vai dar certo em nome de Jesus, mas você fala em nome de Jesus como se falasse em nome de qualquer outra pessoa. Fala em nome de Jesus como se fosse um mantra para fazer como que as coisas se realizassem. E às vezes a gente não consegue nem conceber. Às vezes a gente está falando amém para orações que nós nem queremos fazer. E a gente acha que frases de efeito são suficientes para nutrir a nossa vida cristã com Deus. E a gente está dizendo aqui: abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos. E você não abre mão de nada, você é egoísta.
Você só pensa em si. Não é aquilo que nós falamos. As frases de efeito, as palavras que proferimos, as camisetas que usamos, as postagens que nós compartilhamos, elas não têm poder de transformar a tua vida. Não é a palavra que você fala, é a palavra que você carrega, é aquilo que se torna verdade para você. Às vezes a gente fica tão preso nesse evangeliquez, nesse dialeto que a gente mesmo criou e tem usado, que isso se torna mais uma identificação de uma tribo, do que de fato a manifestação do poder de Deus para mudar a nossa própria história. Pedro estava dizendo muita coisa: Senhor, olha, estou contigo, não te deixo. Mas não é isso que vai transformar a gente. Não são as frases, não são aquilo que eu falo. Meu irmão, fique tranquilo. Uma espiritualidade saudável, ela permite você chorar, você sorrir, você falar das suas crises, falar dos seus problemas, abrir teu coração para falar dos seus pecados, compartilhar das suas lutas, pedir oração. São essas coisas que nós temos que verbalizar, meu irmão. Porque você pode dizer qualquer coisa que você planejou, mas a única coisa que o Senhor escuta é a verdade. A única coisa que o Senhor recebe é aquilo que de fato. A Bíblia diz que o Senhor, a Bíblia não diz que o Senhor não resiste à oração, porque oração, meu irmão, até o ímpio está fazendo. A Bíblia diz que o Senhor não resiste ao coração quebrantado e contrito. Não é o que falamos. Tanto não é o que falamos, que a palavra do Senhor vai dizer que o Espírito Santo de Deus que habita em nós, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aquilo que você não sabe falar, aquilo que você não sabe verbalizar, as palavras que você não consegue construir para falar com Deus, através do teu coração, da tua intimidade, da tua verdade, da tua sinceridade, Ele já o conhece. Pedro estava vivendo o oposto disso. Pedro tinha um cristianismo aparente, mas ele não estava com Cristo. Pedro tinha um bom discurso, mas não tinha um coração. E sabe quem Pedro era? Um dos discípulos que estava mais próximo de Jesus. Miserável homem que sou. Porque se Pedro caminhou com Cristo tão próximo, ainda tinha esses problemas, meu irmão. Por que a gente não está permitindo que Deus trate os nossos? Por que a gente não assume que a gente precisa cada dia mais se arrepender, cada dia mais recomeçar, cada dia mais restartar algumas coisas na nossa vida, abandonar algumas coisas, romper com algumas coisas e começar de novo, mesmo que todo mundo lá fora diga: mas você vai fazer isso de novo? Você tem certeza disso? Se for com Jesus, é o que faremos. A boa notícia é que este Pedro que tinha tudo isso, esse Pedro que estava vivendo esse momento de engano, esse Pedro que estava fora ali daquilo que o Senhor tinha planejado para ele, o próprio Cristo preparou um recomeço para ele. Houve um recomeço na vida de Pedro, houve uma nova oportunidade, e a boa notícia, meu irmão, é que nós podemos viver novos começos todos os dias. João capítulo de número 21, a partir do verso número 15. Depois de terem comido, Jesus já ressurreto, Ele perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que esses outros? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E ele disse: apacenta as minhas ovelhas, os meus cordeiros. Tornou a perguntar pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas?
E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele disse: pastorei então as minhas ovelhas. E pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste em ter lhe dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo, apacenta as minhas ovelhas. Jesus disse: em verdade te digo, que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo, e andava por onde querias. Quando fores, porém, velho, estenderás mãos, e outro te cingirá, e te levará para onde não queres. Disse isso Pedro, para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Esse é um dos discursos mais emblemáticos, porque Jesus começa falando sobre amor, depois ele fala sobre serviço, e depois ele diz: Pedro, você vai morrer. E já estou até te dizendo mais ou menos como você vai morrer, para você entender. Esse era o recomeço na vida de Pedro. Jesus encontra ele, e agora a conversa de Jesus com Pedro estava motivado por algo: amor. Todo recomeço está sobre o fundamento do amor que Cristo tem por nós e o amor que nós voltamos a Ele. Não tem como a gente recomeçar, meu irmão, por causa de uma imposição religiosa. Não tem como a gente recomeçar com um manual de regra. Não tem como a gente recomeçar porque o pastor disse que é bom. Não tem como a gente recomeçar numa campanha de 7 semanas, 40 dias, 50 dias e 6 meses. Só tem como a gente recomeçar através do amor de Jesus, através de perceber que Ele muito nos ama. E se Ele muito nos ama, vale a pena amar Ele de volta e vivenciar este amor. Pedro inicialmente via em Jesus um grande líder, um grande salvador, via ele um Messias que faria uma obra maravilhosa, mas ainda não conseguia enxergar o seu grande amor. Sabe por quê? Porque Cristo ainda não tinha morrido. Mas a hora que Cristo morre, os olhos de Pedro são abertos, e agora Pedro entendia de fato o que era amar acima de todas as coisas. Tanto que a primeira pergunta de Jesus para Pedro é: Pedro, você me ama acima de todos os outros? Não era só Pedro me ama, é: Pedro, você me ama mais do que tudo que está ao teu redor? Porque há alguns dias atrás, Pedro, quando o caldo engrossou para o seu lado, você amou a si mesmo, você amou a tua segurança. E se você quiser se preservar e quiser ter a segurança em si mesmo, trilhe o seu próprio caminho. Mas se você quiser recomeçar, Pedro, se renda ao meu amor e caminhe debaixo daquilo que eu estou te pedindo. Se a gente vivenciar o amor de Cristo, se a gente mergulhar nesse amor, se a gente criar esse ambiente de amor, se a gente criar essa cultura de amor, meu irmão, não tem como a gente não viver os propósitos de Deus. Não tem como a gente vivenciar aquilo que Deus, não vivenciar aquilo que Deus tem preparado para nós. Tudo está enraizado no amor de Cristo. E quando nós nos movemos pelo amor, meu irmão, eu conheço a minha esposa há 14, quase 15 anos, mas há 16 anos eu não moveria uma palha por ela. Se ela tropeçasse na calçada e talvez eu tivesse com pressa, eu ajudaria a levantar como cavaleiro que sou, mas eu não vou dedicar muito tempo ali. Mas eu amo, e porque amo, tudo tem um sentido, tudo fica mais claro. Se a gente não conseguir entender o que é o amor de Jesus, não adianta você conhecer toda a doutrina, não adianta você conhecer toda a palavra, não adianta você ter toda a capacidade, não adianta você ter todos os dons. Sabe por quê? Em 1 Coríntios capítulo 12, o apóstolo Paulo está falando sobre dons espirituais. E ele diz: olha, os dons é o seguinte, ele deu uns para cá, um para cá, para cá, para cá, para cá. E foi falando de dons. Você conhece esse texto?
Conhece texto? Inclusive, eu estou com uma programação para a gente ainda nesse ano. Tem uma série de mensagens aqui no domingo para falar só sobre dons espirituais. Vou gastar aí uns 4 domingos só para falar sobre isso. Mas olha que o apóstolo Paulo termina de falar dos dons: profecia, dom de cura, fé, de línguas, de interpretação de línguas, de todas as outras coisas. Ele diz o seguinte, 1 Coríntios 12, 30: todos vocês têm dom de curar? Todos falam em outras línguas? Todos interpretam outras línguas? Não. Entretanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobre modo excelente. E daí o capítulo de número 13 começa: ainda que eu fale a língua dos anjos, dos homens, se não tiver amor, nada vale. Ainda que eu tenha o dom de profecia, conheça todos os mistérios da ciência, tenha tamanha fé a ponto de transportar montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens aos pobres, ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor. Sabe o que Paulo está dizendo? Ele está falando de dons: poder de Deus, profecia, cura, línguas, fé para transportar montanhas. Capítulo 12 está tudo sobre isso. Ele diz: gente, busque dons, é bom ter dom, é bom poder servir o Senhor através dos seus dons, mas eu quero falar de um dom ainda mais excelente, e esse dom é o amor. Sabe, eu já tive muita crise de cão sem dono, patinho feio. Isso me acompanhou muito, até na minha vida cristã. E às vezes as pessoas perguntavam para mim, falavam: Rafa, você é batizado pelo Espírito Santo? Eu falei assim: sou. Sei o dia que foi. Mas quais são os seus dons? E às vezes eu tinha vergonha, Ramon, porque eu não sabia nem o que falar. Eu não sabia vender algo. Eu sabia dizer, eu falei assim: não, eu sou um profeta. Não, meu irmão, eu tenho uma fé que você nem imagina. E eu vi as pessoas assim, falando sobre isso, e eu evitava esse tipo de conversa. Até que eu entendi que o maior dom que eu podia ter era amar. Amar como Cristo amou. Amar sem olhar quem. Amar sem julgamento. Amar sem questionamento. Amar sem contrapartida. Servir por amar. Amar, servir. E assim manifestar o poder de Deus. Se a gente entender o que é o amor de Deus, meu irmão, a gente não precisa de mais nada. E a Bíblia diz que Ele vai compartilhando os dons conforme apraz. Ele vai compartilhando dons com as pessoas conforme Ele tem interesse. Olha, vale a pena para esse propósito dar esse dom para o Gabriel, vale a pena dar esse dom para o Elzo, vale a pena dar esse dom para a Bela, porque está certo para o reino de Deus funcionar assim. Mas o amor, eu quero que todos tenham, porque esse é o dom mais excelente. Deixa eu dizer algo para você: se alguém tentar profetizar na tua vida, pode ser que você esquive. Pode ser que se alguém quiser orar com fé sobre você, você saia. Pode ser que se alguém quiser orar por cura, por uma enfermidade que você tem, não, eu não acredito nisso. Mas se alguém quiser amar você, meu irmão, não tem defesa. Se alguém quiser amar a tua vida, a tua família, a tua história, a gente está vivendo a melhor porção. E o Senhor, Ele tinha materializado tudo. Pedro tinha visto tudo: milagres, sinais, prodígios, Jesus com compaixão, Jesus fazendo coisas maravilhosas, ressuscitando mortos. Mas quando Pedro foi amado por Jesus na cruz do Calvário, a sua vida teve um novo significado. Sabe por que você pode recomeçar todos os dias? Não porque a gente tem uma palavra que nos ensina muita coisa, isso é maravilhoso. Não porque a gente tem uma igreja séria que fala de santidade e quer fazer com que você cresça. Não porque você tem um pastor bonito, cheiroso e agradável.
porque Cristo te amou na cruz do Calvário. E Ele não te amou para te deixar no meio do caminho. Ele não te amou para que você desista no meio da caminhada. Ele não te amou para dizer: eu cansei desse fulano. Ele te ama, e por Ele te amar, é possível recomeçar todos os dias. Haverá renascimento, mesmo com a árvore cortada, mesmo que pareça que não tenha nada, mesmo que pareça que a história acabou, há um recomeço. É por isso que eu digo, eu não digo como um jargão, eu não sou de jargão, meu irmão, mas eu tenho fé para dizer que se você permitir, você vai viver os melhores anos da tua vida ainda, que você vai recomeçar, e essa história ela só tem a melhorar, porque Deus é Deus de final, Deus não é Deus de meio. Se você está vivendo aqui, a história não acabou ainda, é porque tem muita coisa lá na frente, e se você permitir entrar na mão desse oleiro, e deixar que ele molde você, é possível que tudo mude. Pedro não olhou mais para a sua falha, Pedro não olhou para o seu problema, a mulher adúltera não olhou para o seu pecado, Marta e Maria não olharam para o Lázaro morto, José não olhou para a cadeia, Moisés não olhou para o assassinato, eu não olhei para as minhas crises, eu não olhei para os meus vícios. Em um determinado momento, se você quer recomeçar, a Bíblia diz em Miqueias 7,7: eu, porém, olharei para o Senhor, e esperarei no Senhor, o Deus da minha salvação, e Ele me ouvirá. Se ninguém te ouve mais, se ninguém mais acredita em você, se você não tem mais força, se você parou, se a tua fama não é boa, se os teus pecados, eles caminham na sua costa como um peso, olhe para o Senhor. Deus é Deus de recomeço. É possível. E por que não pode ser hoje? Porque hoje você não pode ter sentado aqui uma pessoa e sair daqui dizendo: eu estou olhando para Jesus, e eu vou viver o melhor, eu estou esperando nele, porque Ele é o Deus da minha salvação. Ele não só me salvou das algemas da morte e do pecado, Ele me salvou de mim mesmo, Ele me salvou das minhas crises, Ele me salvou das minhas debilidades, e mesmo quando eu estava fraco, Ele me fez forte, porque quando eu olhei para Ele, Ele olhou de volta para mim, Ele me encheu com o seu Espírito, e agora eu posso avançar no poder dEle. Deus é Deus de recomeço. Pastor, você não sabe o que eu estou passando, você não sabe a minha história, você mal me conhece. Mas eu posso dizer que eu sei que isso é real, porque Ele fez isso comigo. Eu posso dizer isso para você, porque eu creio que a graça, a bondade e a misericórdia do Senhor, ela há de te acompanhar por onde você for. Se você se render a esse amor, se você parar de pensar Cristo como numa esfera religiosa, se você parar de pensar Cristo nessa estrutura que nós construímos, se você limitar a Deus com a denominação que você segue, a igreja que você pertence, e ficar colocando tudo isso, não, é relacionamento, e esse relacionamento é nutrido em amor, e o amor constrange, transforma e renova, e nós queremos celebrar isso. Vamos recomeçar com Jesus. Eu estou pensando um monte de coisa que eu posso recomeçar hoje. Estou pensando um monte de coisa que eu posso mudar agora. E a boa notícia é que eu sei que tem alguém que está disponível a fazer isso comigo. A boa notícia é que eu sei que eu não estou sozinho. E eu sei que o Senhor começou uma boa obra, Ele vai terminar. E nós estamos aqui para celebrar isso. Eu queria que você se colocasse em pé. E a hora que nós terminarmos a oração, eu gostaria que as pessoas fossem chamar as crianças lá em cima, para que a gente possa seguir com a Santa Ceia do Senhor hoje. Mas antes eu quero orar com você. Quero que você feche os seus olhos, meu irmão.
Por mais que eu me esforce em conhecer você, por mais que eu me interesse em saber da tua vida, por mais que eu tenha amor por cada pessoa aqui, eu não sei tudo, eu não sei da profundidade, eu não sei das coisas da intimidade que talvez você tenha vivido, mas aquele que precisa saber, ele sabe e ele está aqui nessa manhã. E é na autoridade do Espírito Santo de Deus que eu quero orar com você. Eu quero declarar recomeço. Eu quero declarar novo tempo. Eu quero declarar renovo. Alegria no coração de estar na presença, de estar na casa, de estar em comunhão. Alegria ao servir. Sorriso. Satisfação. Eu tenho no meu coração que tem pessoas hoje que vão se encontrar com familiares nessa tarde e pela manhã não estavam muito felizes com isso, mas a hora que você encontrar vai ser recomeço hoje. Deus vai estar conciliando corações, o amor dele vai estar no ambiente, porque você carrega aquilo que te encheu. E você transborda, porque é para isso que você foi chamado. Não saia da mão do oleiro, ele está te moldando. E vai dar bom, vai dar muito bom. Deus, em nome de Jesus, nós estamos aqui, debaixo da autoridade da Tua palavra, e temos a plena certeza que Teu Espírito Santo está neste lugar. Temos a plena certeza de que o Senhor opera nessa manhã em vidas, em histórias e corações. Temos a convicção, Pai, que tem pessoas que estão aqui, que nesse culto comum, nesse dia comum, nesse domingo comum, sairão daqui para viver o extraordinário. E nós cremos, Pai, que podemos vivenciar isso dia após dia, se estivermos na Tua presença. Pai, recomeço. Declaramos recomeço. Declaramos renovo. O Senhor escolheu, Pai, um monte de homem improvável que transformou em discípulos do Senhor, Pai. Ninguém aqui é bom o bastante, mas mesmo assim o Senhor tem nos amado, mesmo assim o Senhor nos acolhe. E se o Senhor nos olha assim, Pai, quem somos nós para olhar para os outros de forma diferente? Nos ajuda a amar, Pai, nos ajuda a vivenciar esse amor, interiorizar esse amor, para transbordar onde nós estamos. Nós te agradecemos, Pai, pela oportunidade de estarmos na Tua casa e te servir neste momento, em nome de Jesus. Amém, amém.